Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham e nos acompanharão nesta reflexão, porque elas ficarão postas, essa gravação ficará à disposição no YouTube, especialmente no YouTube e no Facebook da Casa Espírita ou do Centro Espírita Novo Alvorecer da cidade de Curitiba, que me solicitou algumas reflexões, tá? À distância, já que estamos aí saudosos de reencontros, mas impossibilitados diante da situação que vive o mundo e que vive o nosso país. Portanto, temos que continuar aí já há mais de ano, ou completando ano, aí, em torno de um ano, desse afastamento e dessa guerra contra esta pandemia. Muito se discute sobre ela, mas nosso tema não é a pandemia. Estou falando sobre isso para agradecer a presença de vocês, o privilégio de estarem comigo nesta reflexão, a gratidão ao SENA, Centro Espírita Novo Alvorecer, pelo convite. O tema hoje é ser ou não ser, ser e estar. Dois verbos do português. Mas não se preocupe, não vou dar aula de português aqui, não é meu objetivo, nem eu sou assim tão esperto a ponto de ministrar aulas. É levar alguma reflexão sobre nós, pautadas estas reflexões nestes dois verbos. Lembrando aí Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. Fala de Hamlet na obra de Shakespeare, aonde o personagem estabelece um diálogo interno por um conflito, vingar ou não a morte do pai. Diálogos internos nos auxiliam nas tomadas de decisão. Normalmente nós temos os nossos diálogos internos, qual é o melhor caminho a seguir, o que fazer, que rumo dar à vida, e vamos nos estabelecendo esses diálogos. Às vezes eles viram até paranoia, né? Às vezes viram ansiedade, nos tiram o sono quando temos alguma questão que não conseguimos ainda lidar com ela e ficamos ansiosos. Isso é normal no mundo em que vivemos, né? São diálogos internos que usamos para tomar decisões. Mostram também os conflitos internos nas nossas... para tomarmos as melhores atitudes, e devemos, pelo menos no nível em que nos encontramos neste mundo, devemos fazer esses diálogos internos para não tomarmos decisões precipitadas, olhando por um prisma mais folclórico. É aquela história de um vermelhinho num ombro e o branquinho de asas no outro, o vermelhinho de tridente e rabo num ombro e no outro um ser de asas, tido como anjo. O diabinho e o anjo no nosso ombro nos dando orientações, né? E aí fica a questão, ao qual nós damos ouvidos. Nestes conflitos internos, nós colocamos esta influenciação, e elas, na verdade, existem, né? Mas as responsabilidades das decisões são nossas, independente de a quem nós damos ouvidos, a responsabilidade é intransferível, né? Então, nós estamos aí sujeitos às influenciações de acordo com o nosso padrão vibracional, de acordo com a nossa maneira de agir, de acordo com os nossos valores, com o nosso nível evolutivo e assim por diante. E isto tem muito a ver, esses diálogos, né, internos para tomada de decisão, para decidirmos qual é o melhor caminho, qual é a melhor situação. Ele é uma questão que está ligada a essa questão de ser ou estar, né? É uma questão de ser ou não ser. Ou é uma questão de estar ou não estar. E aí eu pretendo trabalhar essa questão, diferenciar de ser e de estar.
em nossas vidas, das nossas ocorrências, né? O que somos ou o que estamos, né? E aí é que entra essa questão. No Brasil, na língua portuguesa, perdão, nós temos aí o verbo ser e o verbo estar. Já na língua inglesa, nós só temos um verbo para estes dois, né? To be or not to be. To be é o verbo ser ou estar, né? Que Shakespeare utilizou. To be or not to be, that is the question. Ou seja, ser ou não ser, esta é a questão. Ele só tem o verbo to be. E como é que diferencia entre ser e estar? Através do contexto. Eu posso dizer I'm sick. Ou seja, traduzindo, eu estou doente. Então o contexto me diz se é o verbo, se eu estou falando de estar. Mas eu também posso dizer I'm Telmo. Ou seja, eu sou Telmo. Portanto, o contexto define se eu estou me relacionando a ser ou estar em inglês. Mas no português nós temos dois verbos que são diferentes, né? Já está diferenciado aí. E aí começa a minha reflexão mais precisamente com vocês. E aí eu faço uma pergunta: eu sou Telmo ou estou Telmo? Temos que refletir sobre isso. Eu não tenho dúvida que para nós espíritas, o espírita já respondeu que eu estou. Né? Eu estou Telmo. Pelo menos nesta encarnação eu estou Telmo. Ao terminar esta jornada e deixar esse corpo, eu deixo de ser. Pode até ser que no plano espiritual eu continue sendo lembrado como Telmo, mas eu posso assumir outras personalidades até anteriores que eu tive. Eu posso ser reconhecido não pelo meu nome, por esta identidade, mas o que vai me identificar no mundo espiritual efetivamente é o meu padrão vibracional, é o meu DNA espiritual. Qual é a minha vibração? E aí eu estarei identificado. Então, todos nós estamos João, Maria, Pedro, Francisco. Não importa. Porque é temporário. Porque ao deixar o corpo, deixamos estas denominações. Quanto mais elevado o espírito, mais se distancia ele destas denominações. E com isso vocês já perceberam aonde eu vou querer chegar nesta reflexão. A maioria das vezes na vida nós estamos, nós não somos. Mas o objetivo é que sejamos alguma coisa. E o ser alguma coisa é ser permanentemente. Quando estamos é porque não é permanente. Às vezes nós estamos pacientes, às vezes estamos tolerantes, às vezes não estamos. Não somos ainda. Então essa é a questão a ser buscada. Nós temos que buscar ser alguma coisa. E já somos alguma coisa? Não sei se por conquista nossa, mas por dádiva divina nós somos, né? É aquilo que Deus nos dotou ao criar-nos. Somos espíritos. Somos espíritos. Isto é o que verdadeiramente somos. Estamos aqui num corpo físico, com características físicas, porque estamos utilizando esse corpo, temos as nossas vivências aqui, as nossas experiências, mas somos espíritos, que na condição de estar no corpo físico, vamos chamar de alma. Na verdade, eu sou a alma. O espírito que está num corpo, essa é a diferença. Então, fora do corpo, somos espíritos. Então, de forma absoluta e incontestável, mesmo que alguns não acreditem, nós somos espíritos. Mesmo o ateu. Ao morrer, ele terá uma surpresa. Porque ele vai perder o corpo, mas vai continuar pensando, vai continuar com as suas características, com aquilo que ele conquistou e assim por diante. Então, somos espíritos. E uma verdade é sempre uma verdade independente de quem acredita nela ou não. E uma mentira também, da mesma forma, será sempre uma mentira independente de alguém acreditar que seja uma verdade.
Então nós somos espíritos. O problema, tem uma outra coisa que Deus nos dotou. Somos espíritos imortais. Isso é dádiva divina. Ninguém nos tira. Pode tirar a minha vida corporal. Podem abater o meu corpo. Mas não podem abater o espírito. O espírito é imortal. E não teria sentido a nossa vida se não fôssemos imortais. Não teriam sentido as nossas lutas se não fôssemos imortais. Eu falo com frequência de uma passagem de Victor Hugo, num belo discurso que está na revista Espírita de fevereiro de 1865, onde ele vai dizer, nesse discurso, falando sobre a vida e a morte, já falei muitas vezes sobre esse discurso, revista Espírita de fevereiro de 1865, ele fala do sepultamento de uma jovem sobre o sentido da vida e da morte, um discurso que só os gênios são capazes, interpretações e considerações que só gênios que vêm para auxiliar a humanidade progredir são capazes de fazê-lo. E num trecho desse discurso, o poeta diz: o ser amante exige o ser imortal. Sem a imortalidade, amar seria um suplício. Por quê? Porque se não há imortalidade, é óbvio, o desencontro pela morte, o afastamento pela morte é para sempre. Só a imortalidade nos dá a possibilidade do reencontro. E quem aqui não quer reencontrar seus entes queridos? Seria uma maldade divina nos afastar para sempre. Ele nos convida a amar até o inimigo. Aí a gente aprende a amar e ele nos afasta dos filhos, dos pais, dos avós, para sempre. Não tem sentido. Não tem sentido. Nem a ideia de céu e inferno tem sentido nesse quesito. Porque se aquela mãe que amou vai para o céu, e os filhos que não amaram tanto, que foram perversos, vão para o inferno, esta mãe que ama seus filhos, sabendo que eles estão no inferno, ela está onde? É óbvio, não tem sentido. Portanto, a imortalidade nos dá a possibilidade do reencontro e necessariamente a continuidade dos processos de desenvolvimento afetivo. E aí entra outra coisa que somos. O nosso destino. Somos destinados a quê? A perfeição. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é, propõe Jesus. Então essas três coisas é dádiva divina. Somos espíritos imortais, destinados à perfeição. Agora, esta perfeição, essa tem que ser conquista nossa. E é a perfeição que nós temos que ser perfeitos. Temos que conquistá-las para dizer: eu sou perfeito. Jesus era perfeito. Já tinha conquistado. Nós temos que conquistar. Então, o convite é este. Então, de forma absoluta, que não todos têm direito, acreditem em Deus ou não, todos são ovelhas do rebanho do Cristo e nenhuma se perderá, diz ele. Todos somos espíritos imortais destinados à perfeição. Agora temos que fazer conquistas. Aquilo que temos que conquistar. A perfeição. Isto é tarefa nossa. E estamos aqui para isso. Este é o campo que vamos tratar e verificar com mais carinho agora. Nessa diferenciação de ser e estar. A busca pela perfeição. O que é que você já é? Você já é virtuoso? Você já detém todas as virtudes? Já atingiu a perfeição? Se você ainda não atingiu a perfeição, você ainda não é virtuoso. Você pode estar virtuoso em algumas situações. Por exemplo, uma das virtudes mais importantes e mais difíceis que temos de conquistar, me parece que é a paciência. Você é paciente em todas as situações? Então você é virtuoso. Se você não é paciente em todas as situações, você eventualmente está virtuoso e está paciente e eventualmente você não está paciente. Então você ainda não é, você está. Então às vezes você vê a pessoa dizer: eu sou paciente, mas perco a paciência de vez em quando. Me desculpe, aquilo que você é, você não perde mais. Então você
está paciente de vez em quando e de vez em quando você não está paciente. Percebe a diferença? E o objetivo é ser paciente. E quando somos, não perdemos. É conquista. Toda a conquista não se perde. É como as pessoas dizem às vezes, se aprendeu a andar de bicicleta, nunca mais se esquece. Isso é uma verdade. Você aprendeu alguma matéria na escola, mas aprendeu mesmo, tomou posse dela, você não perde mais ela. Você pode até ter um pouquinho de memória, né? Porque a nossa memória ainda é meio volátil, mas o ser pensante, o espírito, não perde. Aquilo que você conquistou, você não perde. Por isso os espíritos dizem a Kardec que os espíritos não retrogradam, não andam para trás. Você não perde as suas conquistas. Você não as completou. Você pode não ter completado as suas conquistas. Mas aquilo que você já conquistou, você não perde. Você pode ter alguma conquista inibida na sua atual reencarnação para que você conquiste outras coisas. Eu costumo fazer. E aí não tem jeito. Sem pensar em reencarnação, não dá para a gente pensar na possibilidade de todos um dia todos estarmos juntos um dia com aqueles seres que amamos. A reencarnação é chave para fazermos a conquista da perfeição. Sem ela, nós temos que criar a ideia de céu e inferno, a separação. Não, a separação ela existe, temporária, até que a gente conquiste o direito de estarmos juntos para sempre, quando conquistarmos a perfeição. Então, nós temos que ir atrás de sermos. Então, se aprendeu a andar de bicicleta, não esquece mais. Então, você busca a sua conquista. Aquilo que você conquistou, você não perde mais. Então, o que você já é? Você já é paciente? Vamos ver uma outra virtude, por exemplo, pacífico. Você é pacífico? Você não gosta de violência? Você não gosta de agressões? Ou você de vez em quando não gosta e de vez em quando você até se torna violento, agressivo? Então, você ainda não é, você está. Então precisamos sair do estar para o ser. Paciente, vale, generoso. Você já é generoso? Se você é generoso em todas as situações. Mas se você é generoso de vez em quando, você ainda está generoso, mas não é. E muitas vezes o que fazemos é isso. E não tem problema nenhum. Faz parte do nosso caminhar. Nós temos que caminhar na direção da perfeição. Mas isso não vai ocorrer do dia para a noite. É preciso a reencarnação para nos possibilitar as conquistas gradativamente. Então, aquilo que você já conquistou, você não perde. A reencarnação é chave para a gente entender isso. Sem a reencarnação não é possível. E a doutrina espírita de reencarnação é a doutrina que mais traz detalhes. Apesar de Jesus ter falado da reencarnação, e tem cristão que não percebe isso, quando Jesus falou com Nicodemos, quando Jesus falou sobre a volta de Elias, quando Jesus perguntou a seus discípulos o que dizem que quem seja o filho do homem. E eles disseram, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é um dos profetas, e assim por diante. Ou seja, estão falando de reencarnação. Jesus, a reencarnação destes. Mas não, Jesus era um enviado máximo de Deus que já tinha conquistado a sua perfeição antes da Terra. Porque ele disse, antes que este mundo fosse, eu já era. Se ele tivesse sido criado perfeito por Deus, sempre, o que seria injusto, ele vir aqui nos dar lições se ele não participou do aprendizado. Ele já foi criado assim. Que lições ele tem para nos dar? Se ele tivesse sido criado por Deus perfeito, ele teria dito, eu sempre fui. Não, ele disse, quando o mundo foi, eu já era. Então ele já tinha conquistado. Então ele era, eu digo no passado, quando ele estava entre nós, mas ele continua sendo no mundo espiritual. Jesus é perfeito. Era perfeito. Ele não estava, ele era.
porque ele já tinha feito as suas conquistas. Então nós estamos nessa luta. Temos algumas virtudes já conquistadas, em um bom nível, algumas outras nem tanto, e assim por diante. Mas a perfeição é a composição de todas as virtudes. E eu posso até afirmar que ninguém será 100% virtuoso em alguma das virtudes, será, enquanto está limitado em outras. Porque elas não andam separadas. Pode ter um pouquinho mais de uma, um pouquinho mais de outra, menos de outra, mas elas andam gradativamente. É como se cada virtude fosse um copo que a gente fosse enchendo nas nossas experiências a conta-gotas. Em alguns dos copos nós colocamos mais, outros menos. Mas quando um copo ficar completamente cheio, os outros estão à beira de encher. Falta pouco. Porque não anda. Eu sou zero numa virtude, na indulgência, mas sou 100% na paciência. Não dá. Porque a própria indulgência requer paciência. Porque indulgência é doçura que vem de dentro. Requer que sejamos indulgentes com as falhas dos outros, e aí requer paciência, requer tolerância, requer que sejamos pacíficos, generosos, e assim por diante. Então a pergunta que nós devemos nos fazer é, nesta luta interna, eu estou ou eu sou? A maioria de nós, com raras exceções, estamos com algumas virtudes num determinado nível. Mas ainda temos muito que conquistar em cada uma delas para sermos. E eu não quero assustar ninguém. Eu andei dando uma olhadinha no dicionário, assim, desdobrando um pouquinho as virtudes, interpretando as informações que nós temos no dicionário. Acho que são mais ou menos umas 4.000 virtudes para a gente conquistar essa coisa chamada perfeição. E o que é ser perfeito? É amar. Simplesmente amar de forma incondicional, como propõe Jesus. Por isso o Evangelho nos encerra o quê? Na essência, são lições para amarmos. Mas o amor só, eu tenho dito, como sentimento, ele tem pouca utilidade. Se ele não se transforma, exterioriza nas nossas ações. E costumamos traduzir como o amor exteriorizando-se em nossas ações, através de demonstrarmos as virtudes que já conquistamos, ou o grau que já conquistamos delas, já que não conquistamos plenamente, chamamos de caridade. Então o amor absoluto, incondicional, vai produzir caridade. Ações saudáveis em relação ao próximo, a nós mesmos e a Deus, ao ambiente que vivemos. Então, a caridade é a manifestação das virtudes conquistadas. Em que nível anda o nosso grau de caridade? E Allan Kardec, analisando tantas mensagens e tantas informações, criterioso e muito cuidadoso que era, ele criou no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O que é a salvação? É atingir a perfeição. Nada mais, nada menos. Se atingiu a perfeição, é porque você atingiu o máximo do amor. E atingiu, e este amor se manifesta através das suas ações. Você é caridoso ou você está, em alguns momentos, caridoso? A maior parte de nós estamos, em algum momento, nós estamos caridosos, mas não somos caridosos. Ainda temos muito que caminhar nessa direção. Por isso, o codificador nos coloca essa questão. Estarmos a caridade como o único caminho para a salvação. Porque a caridade plena, absoluta, incondicional, como propõe Jesus, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita faz, para que ela seja incondicional, sem que você espere nem mesmo gratidão. Esta é incondicional. Eu faço por amor. Então eu sou caridoso.
eu sou amorável, eu sou perfeito. Só assim. Então todos nós, não se assustem, todos nós estamos a caminho. Ninguém conquistou ainda. Todos nós estamos nos bancos escolares desta escola chamada Terra. Para isso. Para sermos. Porque ainda não somos. Estamos. Estamos pacientes de vez em quando, estamos caridosos, estamos tolerantes, estamos pacíficos, generosos, indulgentes, benevolentes. Mas não somos, porque ser é estar completamente em todos os momentos. Então estamos aqui para conquistar isto. E como Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia, todos nós chegaremos lá. E aí eu pergunto, com uma existência, como? A maioria que morre, que deixa esse mundo, a grande maioria sai daqui endividada, sendo alguma coisa. E aí, quando você não é a virtude, você é a negação da virtude. Então, eu estou paciente de vez em quando e estou impaciente em outros momentos. Eu estou, não sou. Sou, ser é a conquista perfeita, é completa, absoluta. E todos nós vamos conquistar. Todos nós vamos fazer essa conquista. Porém, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos nos empenhar nessa direção para sermos. É claro que estar é um começo. É melhor que a gente esteja tolerante de vez em quando do que intolerante o tempo todo. Se estamos de vez em quando, já estamos caminhando. É como se eu soubesse a tabuada do 1 e do 2 na soma. Mas eu tenho que conquistar os outros níveis. Tenho que conquistar a subtração, tenho que conquistar a divisão e a multiplicação. Então, quanto eu já conquistei? Uma parte. Então, não é nenhum demérito estarmos. Apenas nos mostra que ainda temos muito que caminhar. Mas se não exercitarmos, não chegaremos lá. E nisso entram as nossas lutas internas. O que devemos fazer? Como nós tomamos decisões saudáveis com facilidade? Quando tomamos decisões saudáveis com facilidade, é porque nós estamos mais próximos do ser virtuosos, tá? E mais distante da falta de virtudes. Então, nós estamos nessa luta interna. Por isso, Hamlet estava ser ou não ser, tal é a alternativa. Vingar a morte do pai ou não? E quantas vezes nós nos vemos nessa luta de o que fazer? Qual é o melhor caminho a seguir? Por quê? Porque ainda estamos em níveis mais ou menos ou nem tanto elevado nas nossas conquistas interiores. Então, entra a questão das lutas internas. Quando vamos tomar uma decisão, fica aquela guerra interna. E quando a nossa guerra interna é um pouquinho perturbada, vem o diabinho. Né? Se a gente não der um chega para lá para ele, a gente não ouve o anjinho. O anjinho, como é que a gente distingue qual é a sugestão do obsessor, do diabinho? Que não é um diabo, o diabo é simbólico. Né? É um ser perturbado que quer nos perturbar, quer nos desencaminhar. E o anjinho que quer nos encaminhar. Como é que a gente distingue? Quando analisamos as sugestões internas. Todas aquelas sugestões internas que caminham na direção do bem são sugestões do anjinho e das nossas conquistas internas das virtudes, do nível que já atingimos nas virtudes. A soma dessas duas coisas. Mas não é o bem meu. É o bem geral. Tudo que eu pratico que causa mal para alguém ou até para mim mesmo não é bom.
Então não adianta ficar arrumando desculpas. A gente adora arrumar desculpas esfarrapadas, principalmente nas fofocas. Eu sou uma pessoa autêntica, né? Eu não podia deixar passar isso e fico falando mal, um erro, uma falha de alguém. Aí Jesus nos diz, tome cuidado. Você enxerga um pequeno argueiro, uma pequena palha no olho do vosso irmão e não enxerga uma trave no vosso. Removei primeiro a trave do vosso. É honestidade nas nossas ações. Então, se queremos dar ouvidos ao anjinho e seguir a sua orientação, que normalmente são as inspirações dos bons espíritos, que alguns chamam de anjos da guarda, que estão nos auxiliando, nos espíritos protetores, estão nos incentivando ao bem, e as nossas próprias virtudes já conquistadas nos convidam à prática do bem, essa soma, nós temos que dar ouvidos a ela. Se damos ouvidos ao vermelhinho, teremos consequências amargas. Então temos que dar ouvido ao anjinho. Mesmo que não sejamos ainda virtuosos, já temos algumas conquistas. Precisamos dar ouvido a essas conquistas. E aonde elas estão? Na consciência. E este consórcio da inspiração com aquilo que já conquistamos na nossa consciência nos diz, vá por este caminho. É o caminho melhor. É o bom caminho. É o caminho saudável. Para quem a gente dá ouvidos? Então, nós temos aí as nossas lutas internas. Se ainda temos lutas internas, é porque ainda não conquistamos as virtudes. Se ainda temos dúvida no que é bom e que não é, é porque ainda não conquistamos as virtudes. Como nos diz numa de suas conferências um companheiro espírita chamado Rossanto Klinge, ele vai dizer, se você ainda tem que pensar em qual atitude é boa ou não, é porque você ainda não é bom. Você está bom em alguns momentos. Mas se já está se preocupando com o que é bom ou o que não é, é sinal que você está no caminho. Porque muita gente nem se preocupa com o que é bom. Não me importa, eu vou fazer o que me interessa. Eu vou fazer, dar vazão às minhas paixões, às minhas más inclinações, e não travo a luta contra as minhas imperfeições, como propõe os Espíritos no capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec trata nesse capítulo daquela passagem, Jesus, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é. Portanto, quando nós ainda travamos essa luta interna para saber o que é bom, o que é correto, o que não é, é porque ainda nós não temos as virtudes conquistadas, estamos tentando. Quando a gente chega numa prova e fica na dúvida quanto é 7 vezes 7, é porque a gente não sabe ainda a tabuada. Se a gente não tem dúvida e responde de pronto qualquer questão, é porque nós já sabemos a tabuada. Assim não é com as virtudes, claro, é uma comparação bem simplória, né? Só para mostrar a diferença entre ser e estar. Então nós estamos. É por isso que nós temos que travar essa luta de saber, como propõe Paulo de Tarso, o que convém e o que não convém. Tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, diz Paulo de Tarso. E como é que eu sei o que convém e o que não convém? Analisando pela consciência, porque nós já temos valores na consciência. Nós podemos não ser completamente virtuosos ainda, mas nós já temos valores lá. A lei divina, pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Onde é que nós vamos grafando a lei de Deus à medida que vamos aprendendo esta lei? Na verdade é mais ou menos isso. Na consciência. Então, para saber o que convém e o que não convém, eu tenho que analisar pela minha consciência. Analisando, já tenho dito em outras palestras, quais são as consequências que a minha ação, a minha atitude vai produzir. Se as consequências são boas, ok. Se não são, é melhor não agir daquela forma. Porque não convém. E aí lembramos da regra de ouro proposta por Jesus, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros a nós fizessem. A negação disso também vale, não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros a nós fizessem. Então é importante que a gente reflita sobre isto, não para a gente ficar, nossa, eu estou mal nesse negócio, estou atrasada. Não, estou atrasado. Não. É para a gente saber que falta conquistar ainda.
e que temos que trabalhar para fazer essa conquista, como você fez na escola para aprender a tabuada. Quero crer que você já aprendeu a tabuada, né? Pois é, a gente faz isso. Então, o que convém e o que não convém. Se há este diálogo interno ainda, esta luta interna, dentro da nossa consciência, do que é certo, do que não é, do que é bom, do que não é, do que é virtuoso e do que não é porque ainda não somos. E aí, o vermelhinho tem influência sobre nós. Porque quando nós formos virtuosos, quando nós formos pacientes, tolerantes, indulgentes, ele não tem influência sobre nós. E não há luta interna para tomar decisão. A decisão é natural como respirar. Como era para Jesus. Jesus não tinha dúvida para tomar uma decisão, para orientar, porque ele sabia. E o que era mais profundo ainda, aqueles que o interrogavam e às vezes até o provocavam, né? Ele lia a alma. Lembram lá da mulher adúltera? Ele foi convidado a julgar a mulher adúltera. Ele não era juiz. O que os fariseus, o que aqueles que estavam querendo apedrejar, comprometê-lo? Porque se ele manda apedrejar conforme a lei, ele estava negando os seus ensinos do amor. Se ele nega a lei, ele estava incorrendo contra a justiça e poderiam crucificá-lo mais cedo. Mas ele lia a alma, ele sabia cada um que estava ali qual era a sua situação e sabe até hoje das nossas situações no mundo, né? Então ele mandou que cada um verificasse a sua consciência. Aquele que nunca pecou, que está sem pecados, atire a primeira pedra. Eu não sei por que os mais velhos foram saindo antes. Talvez porque por terem vivido mais tenham feito mais besteira, né? Ou tenham tido um pouquinho mais de consciência. Então Jesus, né, fez aquele desafio. Ele não tinha conflito. Ele sabia como agir. Tanto que a gente vai aprofundando o seu evangelho e vai percebendo a grandeza. Vamos usar uma expressão bem popular. Ele tinha uma sacada para tudo. É impressionante, assustador. Até tenho dito que nós, com 2000 anos, ainda não conhecemos 20%, na média da humanidade, nós não conhecemos 20% da grandeza do Evangelho de Jesus. E é com a finalidade de conquistarmos a perfeição, de sermos virtuosos, de conquistarmos os valores do amor, de conquistarmos todas as virtudes que Deus nos coloca na Terra. Ele nos criou como espíritos imortais e nos colocou como compromisso conquistarmos a perfeição e todos conquistaremos, atrasados ou não, todos nós chegaremos naquilo que eu costumo chamar de doutorado na arte de amar. Todos nós seremos doutores na arte de amar. E aí você pode se perguntar, quanto você anda disso? Essa é a finalidade. Estamos aqui na Terra com esta única finalidade. Conquistar os valores do amor. Não tem outra finalidade. Não é para conquistar riquezas. Riquezas são aqui, ficam aqui, são necessárias. Aí alguém diz assim, não, mas eu tenho uma fazenda. A bem da verdade, você não tem uma fazenda. Ela não te pertence. Ela está com você. Você não é dono da fazenda. Você está dono da fazenda. Porque você pode perder a qualquer momento. Por um negócio mal feito, por uma dívida, e pode perder pela morte. Ou você leva a fazenda contigo. A BMW. Não é? Não tem nenhum problema contra a riqueza. A riqueza é ótima. Porque produz bens e necessidades, atende às nossas necessidades. O problema é quando ela é mal utilizada. É o que se aplica, mas isso vale para qualquer talento que Deus nos ofereceu. As mãos, elas por si só não são boas ou más. Nós fazemos delas violência ou caridade.
ou abraçamos, estamos com saudade dos abraços aí por conta da pandemia, né? Mas até mesmo para a gente sentir falta e saber quanto é bom um abraço, quanto é bom estarmos juntos. Valorizarmos, outro dia escrevi um textinho na internet, no Facebook, né? Uma das grandes lições que temos que tirar dessa pandemia, o valor da liberdade. E liberdade é uma dádiva divina. Nós é que destruímos a liberdade, mas a liberdade é uma obra divina, porque é com a liberdade que temos responsabilidade, sem ela não somos responsáveis. Então, nós estamos aqui para conquistar aquilo que eu chamo de doutorado na arte de amar. Então, se estamos aqui para aprender a amar, eu costumo dizer que a Terra é uma escola para isso. E a sala de aula é o lar. Já falei isso em várias palestras sobre essa questão. A sala de aula é o lar, o ambiente familiar. Ali estão as principais lições. Até já citei, se você tem que aprender paciência. Deus não vai te pôr num ambiente familiar zen, sereno. Aí você não vai aprender paciência. Para aprender paciência, eu preciso estar num ambiente que me cobre a paciência, que me cobre a tolerância, que me cobre a entrega, a doação, a generosidade. E o que nós fazemos? Aí cabe cada um refletir o que está fazendo destas oportunidades, porque a finalidade de estarmos aqui é para sermos virtuosos, para sermos doutores na arte de amar, para sermos perfeitos. Até lá, nós estamos aprendizes da arte de amar. Nós estamos aprendizes da perfeição. Nós estamos aprendizes das virtudes. Não somos. Poucos que passaram pela Terra podem afirmar que eram. E poucos que estão aqui podem afirmar que são. Todos nós temos conquistas a fazer. Mas enquanto não tomamos consciência disso, continuaremos patinando no mesmo lugar. Quando é que vamos verdadeiramente caminhar na direção das verdadeiras conquistas? É preciso que, tomando conhecimento dessas questões, a gente possa cada vez mais caminhar na direção apropriada para sermos. Por enquanto, estamos conjugando em nossas vidas o verbo estar. Ainda não conjugamos o verbo ser. É preciso que venhamos a conjugar em nossas vidas o verbo ser. Ser paciente, tolerante, amorável e assim por diante. Então Deus nos coloca nessa escola. O lar é a sala de aula, a sociedade também nos traz lições a serem aprendidas, né? Junto da sociedade, de uma maneira geral, nós somos convidados a exercer, fazer o exercício das virtudes. Por isso somos seres gregários, somos seres que precisamos estar juntos para evoluirmos. As lições estão, e as provas, as experiências estão nas convivências. No meio do mato, ou no topo de uma montanha, vivendo sozinhos, não aprenderemos as virtudes. A tolerância, a compreensão, a generosidade, a indulgência não precisa, estamos sozinhos. Então Deus nos coloca em sociedade para isso. Estamos aqui para exercitar as virtudes. Enquanto não tomarmos consciência disso e buscarmos cada dia fazer as lições que o dia, que as experiências nos convidam, nós estaremos. Não seremos. Precisamos ser. Essa é a nossa luta. Esta é a finalidade. E para isso Deus nos manda os professores. Manda as lições. Professores de variados níveis. Nos mandou Francisco de Assis, nos mandou os profetas da antiguidade, os filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles e outros trouxeram grandes lições, mas nenhum deles tinha todas as verdades.
Nos mandou recentemente aí Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Zilda Arnes. Que exemplos nos deram estas pessoas? São lições para a gente aprender, fazer igual. Mas o maior deles foi Jesus. Este era perfeito. Já tinha conquistado e veio nos ensinar como conquistar. Trouxe lições, seu evangelho encerra lições para a prática do amor, para a prática do bem. Independente da nossa condição religiosa. Se eu estou praticando o bem, e tenho falado isso com frequência, eu sou cristão, mesmo sendo muçulmano, budista ou qualquer coisa. O objetivo é a prática do bem. A bandeira religiosa é a escolha nossa. E todas elas são boas se me fazem caminhar na direção da perfeição, melhorar. Se não fazem isso, elas não estão sendo úteis para nós. Para nós. Podem estar sendo úteis para outras pessoas. E nós nos degladiamos por questão, a minha religião é melhor que a sua. Não tem religião melhor nem pior. Tem a religião que é boa para mim ou para você, que te auxilia neste processo de um dia ser doutor na arte de amar. De um dia ser perfeito. De um dia chegar na casa do Pai qual filho pródigo. Essa é a finalidade. Não tem outra. Enquanto não tivermos essa consciência e caminharmos nessa direção, e para isso precisamos fazer exercícios. Colocar em prática. Quando você conquistou um diploma, qualquer nível na escola, você fez um monte de exercícios em cada nível para que você consolidasse aquele conhecimento. E assim nós temos que exercitar. E aqui eu vou deixar uma boa prática, uma boa sugestão técnica. Né? Nós temos que tornar hábito a paciência, temos que tornar hábito a tolerância, a bondade em nossas vidas. Nós temos que tornar hábito cada uma das virtudes em nossas vidas. E diz a ciência que trata da psique humana que tudo aquilo que você pratica consecutivamente, sem falhar, 21 dias consecutivos vira hábito. E quem nos traz uma bela sugestão para esse exercício de fazer esses 21 dias é Will Bowen no livro Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas. A reclamação é uma falta de virtudes. Né? Nós temos que olhar para as experiências da vida em vez de reclamar e perguntar o que eu preciso aprender. A gente reclama, não aprende. Passa o tempo reclamando. Então, e ele sugere que a gente faça o exercício para a conquista das virtudes. Para a conquista do quê? De parar de reclamar. Mas vale para qualquer virtude. Você decide, vou parar de reclamar. E você põe algum objeto. Ele sugeriu uma pulseirinha, um anel ou coisa parecida no seu braço. Ficou 1, 2, 3 dias sem reclamar. No quarto você reclamou, troca de braço. Começa de novo. 1, 2, 3 dias. As pessoas davam retorno para ele. Do sucesso dessa experiência. A média para parar de reclamar. 8 meses. Will Bowen, pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. Mas esse exercício vale para a conquista de qualquer uma das virtudes. Vou ser paciente 21 dias consecutivos. E vou fazer o exercício. Ah! Me descontrolei. Troca de braço. Ou de dedo. E começa a contar de novo. 21 dias consecutivos. Vira hábito. E é preciso que vire hábito. Eu costumo dizer que é preciso que vire... que seja prazeroso. Ser bondoso. Ser generoso. Seja prazeroso. Porque a gente quer mais. Quando você gosta muito de um alimento, eu acho que pizza é meio geral, aí todo mundo, a maioria das pessoas gostam. Quando você gosta de pizza, você às vezes até come demais. Se vai num rodízio, então, o gaúcho gosta muito de churrasco, então quando ele vai num rodízio, ele exagera. Porque ele gosta muito, então ele exagera. Só que exagerar a pizza, exagerar o churrasco e outros alimentos pode trazer problemas na obesidade. Né? Pode trazer de imediato um problema estomacal. Então, exagerar nestes gostos alimentares pode ter consequências não muito saudáveis. Mas exagerar na prática das virtudes não tem contraindicação. Quanto mais, melhor. Nós precisamos pegar gosto por sermos
pacientes, tolerantes, por sermos generosos, indulgentes, por sermos amoráveis. Precisamos pegar gosto, porque a gente quer praticar. E para isso precisamos dar ouvidos à nossa consciência, principalmente à nossa consciência. Mas como não estamos sozinhos, dar ouvido ao nosso inspirador, o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, que ele vai nos falar na acústica da alma, na consciência, ele vai cutucar lá. Faça assim, meu filho. Este é o melhor caminho. Mas aí você está com raiva, você quer dar vazão às suas paixões, você abusa, você se perde e assim por diante. Então, seguindo esta prática, esta proposta, o que temos que fazer? Exercitar. E como já temos uma parcela de conquistas em nossa consciência, é ouvir mais a consciência. É ouvir mais o Cristo dentro de nós, porque nós já temos um pouquinho dele dentro de nós, com as lições que já sabemos. É ouvir, deixar a centelha divina que está em nós, somos seus filhos, temos a sua genética, falar mais alto, deixai brilhar a vossa luz. Estamos aqui para isto. Então, para a gente encaminhar para o encerramento, estou olhando meu horário aqui, senão eu vou longe, precisamos seguir mais seriamente os objetivos da prática do amor. Da prática do amor. E muitas vezes nós confundimos o amor. Quando o nosso amor aprisiona, quando o nosso amor produz situações desagradáveis como o ciúme, não é amor. É possessividade. Pode até ter um sentimento profundo, mas amor liberta. O amor é generoso. O amor é bondoso. O amor contém todas as virtudes. Então nós temos que fazer das nossas ações que elas sejam na direção do amor, na direção do bem. E para isto Jesus, o seu Evangelho, é hors concurso. Não tem nada melhor. Temos muito material que nos auxilia, inclusive na ciência humana que trata da psique, principalmente psicologia, psiquiatria, análise transacional, programação linguística e muitas correntes da ciência contribuem para isso, são ferramentas. Mas tudo o que precisamos está no Evangelho. Então é preciso que a prática daquilo que Jesus propôs vire hábito em nossas vidas. E o que ele propôs? Conquista das virtudes. Seu Evangelho resume-se na prática da lei do amor, no exercício da lei do amor. Que a lei do amor engloba tudo. E o dia que aprendermos todos a amar, que todos sejamos doutores na arte de amar, acho que vai levar um tempinho, não quero ser pessimista, mas pode levar um tempinho. Hein? Quando isto acontecer, este mundo será o paraíso perdido. Este mundo será o paraíso. Este mundo será o reino dos céus, quando Jesus diz que não é o reino do céu, porque não é naquele momento, naquela situação que nós estamos. Mas em qualquer lugar que estejamos, será o paraíso. Porque quando você carrega o amor com você, a paz com você, o equilíbrio total com você, a caridade absoluta, o amor incondicional, aonde você estiver, você está no céu. Só assim. Então, até céu, nós vivemos aqui na Terra. De vez em quando. Quando estamos praticando uma virtude. Quando estamos na contramão dessa virtude, nós estamos no inferno. Por isso Paulo diz, nem tudo me convém. Então, o que estamos fazendo das oportunidades que o Criador colocou em nossas vidas? Precisamos refletir, precisamos ouvir a nossa consciência, precisamos de estudar, se necessário for, para aprendermos o que é alimentar os nossos conflitos internos para o bem. Então, o que é o bem? É estudar principalmente o Evangelho de Jesus.
para aprofundarmos estas questões e outros recursos que estão aí ao nosso dispor. Mas, principalmente, ouvir a nossa consciência. Nós já temos alguns recursos para fazer a coisa certa. Pensemos nisso e tenhamos aí bons dias pela frente e que possamos logo sair dessa pandemia e possamos não criar outras pandemias, porque nós somos coautores disso. Falaremos disso numa próxima oportunidade, provavelmente na quarta-feira. Tá? Então é preciso que a gente faça a nossa parte e que possamos em breve nos encontrar, nos abraçar e fazermos as nossas reflexões estando presentes, presencialmente, né? Com muitas casas espíritas que eu costumo frequentar, e especialmente com meus amigos e amigas lá do Centro Espírita Novo Alvorecer. Meu abraço a todos, meu abraço especial a estes que frequentam e são participantes do Centro Espírita Novo Alvorecer de Curitiba. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos.